pessoal, beleza? Mais um podcast aqui com vocês. Esse já é o de número 139. Caramba, eu perdi as contas quantas vezes eu tá sentado nessa cadeira aqui conversando e com gente que ainda não segue a gente, pelo amor de Deus, hein? Mas, baseado nesse aviso, sigam a gente aí nas redes sociais pra gente começar essa conversa. Hoje vai ser um pouco diferente, um assunto bem diferente, mas, claro, eu queria te agradecer primeiro por ter vindo aqui, e eu queria perguntar se você veio de cavalo ou não. Não, inclusive... Só porque tá chovendo. Porque hoje tá chovendo, mas muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, é um prazer enorme. Deixa eu só desligar aqui, porque a culpa foi minha aí, perdão, gente. Mas, Tati, obrigado mesmo por ter vindo aí. Obrigada pelo convite. Tá chovendo e tá um saco, né, mas que bom que você veio, porque o assunto de hoje é um pouco diferenciado, acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre o que é esse mercado, mas antes da gente começar a falar disso exatamente, tem um patrocinador, que é a Tag House. É Tag House que fala mesmo, né? Engenharia. Que é uma construtora de casas. E por que você gosta deles? Então, nós temos uma parceria, o Thiago e a Tayana, que estão à frente da Tag House. Eles me fizeram esse convite, né, para fazer uma parceria junto com a Equitar, porque o Thiago, ele é criador de cavalos de corrida. Então, a ideia, assim, é a gente cada vez mais estar juntos nos projetos equestres, além dos projetos residenciais, né? Então, a gente fez essa parceria aí para seguir no trabalho juntos na área equestre, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. E eles manjam pra caramba, eles constroem tudo, né? Casas... o bom disso é que a gente consegue ter, assim, um profissional que, além de estar dentro, né, da engenharia, também entende de cavalo. Então, já tem ali muitas coisas positivas que a gente consegue tirar disso para a construção, além do projeto, né? Porque agora já aproveitando, né, se vocês quiserem, sigam a Tag House no Instagram e acompanhem as novidades deles, claro. Se quiserem cotar também, são super bem-vindos. Sim. Mas casar uma coisa na outra é muito importante, né? Porque... na verdade, se você quiser se apresentar e falar um pouco sobre você, sobre o teu escritório, daí eu faço a pergunta. Então, a Equitar já tenho 1 ano de escritório oficial para arquitetura equestre, porque antes disso eu estava no interiores, né, na arquitetura residencial de interiores, e depois eu fui me especializando, fui estudando cada vez mais para ir para arquitetura equestre. Então, eu montei um escritório físico junto com o pessoal da Tag House, lá no Jockey Club do Paraná. Só lá no Jockey Club? Isso, lá dentro, onde, enfim, a gente no dia a dia convive ali com os animais, né? O escritório tem, inclusive, uma janela que você tem acesso, o cavalo pode interagir ali durante o dia, durante o trabalho. É um trabalho delicioso, assim, ter esse contato com eles é muito diferenciado, assim, é bem prazeroso, né? A gente fazer realmente o que ama, o que gosta e tá ali no dia a dia com eles. Então... E a arquitetura equestre? Isso. Como que você chegou nisso? Então, na verdade, a arquitetura equestre são projetos voltados para cavalos, né? Desde pequena, eu sempre tive contato com cavalo. Eu pedi uma vez pro meu pai, eu vi na televisão, falei assim, eu quero ir. Eu sempre gostei, porque minha família não tinha ninguém que era desse meio, assim, né? Que já montava e tudo. Então, eu pedi pra ele me levou. Eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí, eu comecei as aulas de hipismo. Uns 7 anos, 5, 7 anos, eu era bem nova. Era uma paixão já. Sim, nem tinha montado ainda, mas já era... sempre foi uma paixão. Aí eu comecei no hipismo, no salto, que existem várias modalidades, né? Uma delas é o hipismo. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, fui vivendo a experiência de estar no Aras, de visitar vários lugares diferentes, né? Enfim, depois fui para a faculdade, fiz arquitetura, me formei. E já no meu TCC, eu falei assim, cara, eu quero fazer um projeto de Aras. Ainda, tipo... Eu já estudava. Porque você não cogitou ir pra uma área que, assim, você fala assim, eu gosto muito de cavalo, que curso você vai fazer? Veterinária. Eu soube que eu não ia conseguir fazer veterinária. Um dia, quando eu tinha uma égua, ela chamava Monbiju, e eu estudava no colégio militar. E aí a gente fazia formaturas, né? A gente entrava em forma e tudo pra poder desfilar ali a cavalo, na cavalaria. E aí eu tava formando o pessoal, entrando ali, né, na formação, e eu tava comandando, e a gente posicionado ali na frente das cocheiras,
ela se assustou, assim, e deu um passo pra trás. Quando ela deu um passo pra trás, ela pisou num bueiro. E ele tava com folhas, assim, em cima. E aí ela machucou inteira, assim, a perna dela rasgou toda. Naquele dia eu fiquei desesperada. Eu não conseguia fazer nada. Eu só, enfim, chorava e fui pedir ajuda. Mas foi ali que eu vi que eu falava, não vai dar pra fazer veterinária. Então, eu não quis seguir, assim, nesse ramo da veterinária. Eu fui já pra arquitetura, então, no TCC, né, eu comecei já a estudar, a ver toda essa área, como que funcionava. E que era difícil aqui no Brasil a gente conseguir materiais. A gente sempre tinha que buscar fora. Estados Unidos, enfim, Europa, a gente conseguia, junto dos escritórios mais renomados, né, ter materiais, informações para que a gente pudesse trazer isso pro Brasil. E aí foi um pouco difícil, assim, na faculdade de arquitetura, porque é um tema novo, os professores não conhecem muito e tem algumas coisas muito específicas, né, com relação a projeto. E aí eu encontrei um pouco de resistência, mas mesmo assim eu falei, não, eu quero, bati o pé, porque eu era apaixonada. E aí eu fiz o meu TCC, eu fiz um projeto de um Aras enorme. Devia ter feito até um pouco menor, né? Porque às vezes a gente exagera um pouco no TCC, né? Mas foi muito bom, porque foi aí que eu comecei a ter essa experiência, né? De realmente projetar para cavalos, né? O que a gente precisa, enfim, pensar na hora que a gente tá projetando para cavalos. Então, foi mais ou menos assim. Desde criança, comecei com tudo isso. Daí na faculdade de arquitetura, já pensava como que eu poderia unir a arquitetura com os cavalos. E esse mercado, ele existe lá fora? Tipo, existe. Imagino que ele deve ser bem forte, né? Porque tem países que... Muito forte, assim, nos Estados Unidos, principalmente no meio do hipismo, Wellington, né, na Flórida, é fortíssimo, assim. Então, existe, só que aqui no Brasil a gente ainda tá descobrindo, né? Mas porque tem várias modalidades, cavalos de todas as raças. Então, a gente consegue explorar dentro desse nicho diversas raças, diversas modalidades. Então, é interessante. A gente só precisa chegar lá. A gente só precisa, né, levar o nosso conteúdo, levar o nosso trabalho para que as pessoas possam conhecer. Então, esse é o nosso maior desafio. E hoje em dia, por exemplo, se eu quiser ter um cavalo, eu vou adquirir um cavalo... E onde que eu vou deixar ele? Então, não necessariamente você precisa comprar um cavalo. Existem algumas hípicas, enfim, aras que você pode, vamos dizer assim, alugar, né? Eu vou alugar um cavalo. Alugar, arrendar, que a gente chama também, né? Ou você pode só mesmo pagar a aula de hipismo, que era quando eu era pequena fazia isso, né? Eu ainda não tinha um cavalo. Eu só ganhei um cavalo com 15 anos. Que inclusive troquei por uma festa, né? Eu pensei, não. Meu pai falou. Você quer ir pra Disney ou você quer uma festa? Quero um cavalo. Exato, é um cavalo ou é uma festa de 15 anos. É óbvio que eu escolhi um cavalo, não tinha nem o que pensar. Mas você então pode, não necessariamente precisa ter um cavalo, pode né, pagar uma aula em alguma hípica, em algum aras, para que você possa praticar ali o esporte. E aí eles te dão todo o apoio, todo o suporte, inclusive, né, o cavalo. Mas se eu tiver um cavalo, eu, tipo, não é um bicho de criar em casa. Você pode levar daí pra esses aras, né, pras hípicas, que é muito comum que a gente faça isso. Daí você tem lá todo o cuidado, né, mensalmente, todo o cuidado que a gente precisa ter com os animais e tudo. E foi assim que eu comecei com essa vivência, né? Com tudo isso que você vive ali no meio, no esporte, nos lugares que eu andava, que eu praticava, a entender um pouco a necessidade, né? Do que o cavalo precisa. O que a pessoa que cuida do cavalo precisa, né? Quais são os aspectos. Daí eu comecei a pensar depois um pouquinho mais com relação à arquitetura. Como que a gente pode melhorar, né, trazer mais bem-estar pro animal dentro daquela cocheira. Porque, tipo, se a gente pensa o cavalo, um animal selvagem, vamos dizer assim, antigamente, qualquer lugar tava bom, né? Tipo, se tivesse um quadrado lá pra proteger do sol e um pedaço de grama pra ele comer, tava ok. E a gente tirou o cavalo da natureza, né? Então, o cavalo tem comportamentos, instintos que a gente precisa entender pra poder projetar pra cavalos, né? Então, o cavalo é um animal que vivia solto, até a gente domesticar, né? Utilizar ele de diversas formas. E ele tem algumas coisas que são muito importantes que a gente considere pro projeto. Por exemplo, tem um termo que a gente usa que é flight or fight.
que o cavalo precisa se defender, assim, na natureza ele é uma presa, né? Então, ele tem que estar muito atento, até a anatomia do cavalo, a audição, enfim, a visão. Tudo preparado pra isso. Tudo preparado para que ele possa fugir, voar ou fugir, né? Correr. Então, a gente tem que estudar tudo isso para que a gente possa adaptar a estrutura da baia, a estrutura da cocheira, para que ele, enfim, se precisar... Fique tranquilo, né? Exatamente. E para também trazer bem-estar, porque é um quadrado, né? A gente confina ele ali, é como se ele vivesse, assim, aqui dentro. Preso. Exatamente. Prisão, né? Então tem várias coisas que arquitetonicamente a gente pode colocar para que ele se sinta um pouquinho mais... um pouquinho mais tranquilo, assim, que possa ter um pouco mais de bem-estar, né? Então, também é importante a gente colocar e considerar dentro dos projetos que o animal, apesar das pessoas acharem que o cavalo é um animal um pouco agressivo, ele Sério? só fica... ele só é agressivo, assim, quando ele tá em perigo, quando ele se sente ameaçado. Mas a gente precisa colocar pra ele mais contato social, né? Então a gente vê, às vezes, algumas cocheiras muito fechadas, as paredes todas fechadas, sem nenhum tipo de abertura. Então a gente precisa fazer com que ele se comunique com os cavalos que estão do lado e também com as pessoas que estão ali no dia a dia. Então a gente só não pode simplesmente colocar ele em 4 paredes, assim, E fechar acabou. e deixar ele lá. Porque isso também afeta muito no desempenho. Se ele é um cavalo para esporte, se ele é um cavalo para lida e tudo. Então tem várias coisas que a gente tem que considerar dentro do projeto, né? E esses cuidados que você falou que tem que ter, independente, porque assim, o cavalo, hoje em dia, ele é usado, não é só usado só pra competição. Não. Né? Porque se eu quiser só, tipo, cavalgar e tal, não é um cavalo de competição. Os cuidados provavelmente devem ser bem parecidos, sim, né? são muito parecidos. Existem, na verdade, cavalos de passeio, cavalos que fazem, né, passeios e trilhas e cavalgadas, cavalo de lida, que lida com gado, né, que faz toda essa parte também. É muito importante que eles tenham um bom preparo, não é só porque é um cavalo que tá ali na lida, que ele não tem que ter a mesma atenção que a gente dá para um cavalo de esporte, que tem alta performance e tudo. Então, existem diversas formas de você utilizar ainda hoje, né, o cavalo não só pro esporte. E o teu cliente hoje, então, não é só, tipo, o clube de hipismo? Não é só as hípicas, o aras. É o cliente final mesmo, é a pessoa que gosta desse tipo de coisa, às vezes tem um cavalo ou quer ter um cavalo, quer ter um espaço para isso. Principalmente depois da pandemia, né, isso explodiu muito porque na pandemia as pessoas queriam sair de casa, querem ir pra fazenda, querem ir pra natureza. Então a gente trabalha muito nessa conexão do cavalo com a natureza e com as pessoas. A gente faz toda essa conexão entre os três. Então é justamente assim, nossos clientes são clientes também às vezes de aras grandes, mas de aras pequenos, né, de criações menores. A gente também tem a ecoterapia, que é uma terapia, né, que faz com o animal. Que legal. Então, tem também hospitais veterinários, mais a parte de cuidado, né, dos animais. Então, dentro desse nicho também tem a parte de leilões também. Caramba, de layout, que a gente faz layout dos leilões, assim, porque tem que pensar, né, também no animal, total. como que ele vai receber aquele tanto de luz, enfim, aquele tanto de propaganda que acontece, né. Um som alto pra caramba, exatamente. Um monte de gente, uma loucura, então, correria. dentro disso, tem muita coisa que dá pra gente explorar, assim. Tem diversos tipos de clientes, assim, dentro do E é da legal porque, tipo, se a gente for pensar que o cavalo, ele é quase um pet, vamos dizer assim. Porque quem quer ter um cavalo, tipo, só pra dar uma caminhada e tal, vai querer dar o melhor cuidado pra ele, né? Então não é simplesmente Com criar certeza. um buraco qualquer lá, tá aí, fica aí. Mesmo porque é um custo alto, né? Elevado. A gente precisa ter vários cuidados. São animais também muito sensíveis. Tem diversas coisas que a gente tem que se preocupar. O sistema deles, digestivo, também é sensível, né? Ele tem que ter uma rotina, os cavalos precisam ficar soltos nos piquetes, fora da cocheira. O cavalo não pode passar
um dia inteiro ali Trancado. dentro da cocheira. Mesmo porque eles desenvolvem, né? Se eles ficam muito tempo ali confinados, desenvolve algumas estereotipias que a gente chama, né? Que são, assim, vamos se dizer... alguns problemas. Né? Tem cavalos que têm depressão, né? Então, assim, é sério, assim. Então, por isso que a gente traz muito a arquitetura voltada para o bem-estar e a segurança do animal. Que são pontos dentro da cocheira que a gente precisa tomar cuidado para que ele não se machuque, para que a gente não ocorra um acidente. Às vezes o cavalo pode ficar cego, bater o olho por uma ponta que tá, né, uma coisa ali mal sobressalente. feita. Exatamente. Um material específico, um piso emborrachado, para que ele possa caminhar sem escorregar, né? Então, tem várias coisas que a gente aplica aí, fornecedores que são específicos dessa área, né? E aí, a gente tem que estudar tudo isso, tem que pensar em tudo. Como que o animal pode se assustar e aí se machucar. Então, a gente vai explorando várias vertentes, assim. Não, e o mercado é bem grande nesse sentido, né? Porque, tipo, você veio do Mato Grosso do Sul. Isso. Então, tipo, lá Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tipo, tem muita plantação de gado. Então, lá usa muita, tipo, o cavalo pra N coisas, né? Sim. E em todo lugar tem. Acho que aqui em Curitiba mesmo deve ter uma porrada de gente que tem... Região metropolitana, assim, tem bastante. E esse cuidado, como ele tem que ser tomado, é um mercado bem grande para ser explorado, né? Porque com certeza. Como é um mercado novo, vamos dizer assim, aqui, tem que educar as pessoas primeiro para depois... Exatamente. Só que, tipo, quem tem o cuidado do animal, quando você vê que existe uma possibilidade de melhorar a vida dele ou de melhorar a vida de todos em volta, que é essa conexão que você falou, putz, é super importante, né? Sim. Porque eu posso comparar isso com, tipo, cachorro, gato e tal. A pessoa, cada dia que passa, tem mais amor no bichinho e tal. Então, você sempre quer dar o melhor, quer dar uma... Ainda mais quando você consegue envolver a arquitetura nisso, é perfeito, né? Com certeza. É muito importante. A gente se preocupa muito, assim, com o bem-estar, com a saúde deles. Tanto que também tem bastante acompanhamento veterinário. A gente, dentro da arquitetura equestre, é multidisciplinar, na verdade, né? A gente consegue, com vários profissionais, conversa bastante com o veterinário para poder entender um pouco mais das necessidades do cavalo. Porque, claro, a gente foca, né, na arquitetura, mas a gente tem que entender os materiais, entender como que é o comportamento dele, tudo isso para que a gente possa fazer um projeto seguro e confortável, tanto para os animais quanto para as pessoas que trabalham, que vivem ali, que, enfim, visitam, seja sempre ou uma vez por semana, poucas vezes, Quem cuida, né? Quem cuida, principalmente, assim. É muito importante a gente olhar, né, para o tratador, que é a pessoa que está diariamente, cuidar do cavalo, quanto ele... tem a visibilidade das coisas, porque dentro de uma cocheira, se você for pensar que a gente fecha um cavalo, vamos dizer assim, em 4 paredes, né, sem nenhuma iluminação, claro que isso é ruim pro cavalo, óbvio, mas é muito ruim também para quem cuida do cavalo, porque ele às vezes não vai enxergar alguma coisa que tem ali dentro da cocheira que pode machucar, ou algum machucado que o cavalo já fez durante um período que a pessoa não estava ali à noite, olhando e tudo. Então, são vários pontos que a gente precisa se atentar. Na arquitetura equestre, eu gosto de falar que existem alguns pilares, né? A iluminação e a ventilação natural, para mim, é o principal. A gente precisa... Os animais, eles têm um tamanho muito maior, mais um pulmão, né? Um sistema respiratório mais sensível e muito maior, né? Então, eles precisam mais de ar puro dentro de uma cocheira. Então, a gente faz em diferentes níveis de ventilação, de iluminação, para que o sol e a luz natural possam entrar o máximo possível. E aí, algumas pessoas têm um pouco de resistência a isso, porque falam, que meu cavalo vai ficar muito no sol. Mas na natureza, ele fica 24 horas no sol, inclusive na chuva, né? Então, a gente tem, assim, um pouco... As pessoas têm um pouco dessa resistência e o nosso papel é justamente quebrar um pouco isso, né? Esses paradigmas. Você tem que simular o negócio, né? Como se fosse a natureza ali, tipo... Exatamente. O mais próximo... Um zoológico, sei lá, né? Tipo, você tem que deixar o mais real possível para que o animal se sinta confortável, né? Com certeza. Você nunca conseguiria fazer o que você faz, porque eu morro de dó. Tipo, se eu pensar que quando você fala, tipo... Não, porque imagine o cavalo, 4 paredes, trancado, já começa... Ai, coitado do bicho, meu Deus do céu,
coitado, que ele tá pensando agora? Se fosse ele vai matar todo mundo pra essas coisas aí. A gente tem algumas técnicas, assim, da arquitetura que a gente coloca, né? Como eu falei, a ventilação, a iluminação, o contato dos... Em vez da gente fazer uma parede inteira até a altura, né, do telhado, assim... Ali. A gente faz meia parede, daí coloca divisórias vazadas para que os cavalos possam se comunicar, né? E que possa entrar luz, possa entrar, enfim, luz e ventilação, né? E vento. E também, uma coisa que é importante a gente considerar é que a luz e a ventilação ajuda muito... os cavalos na urina deles têm muita amônia. Então, isso faz muito mal pro trato respiratório deles, né? Isso pode danificar, machucar. Pra eles também faz mal, cara. E o animal, ele não sai da própria cocheira pra enfim... exatamente. Opa, como é o cachorro. Que a gente leva eles pra, enfim, passear. Então, a gente vê que eles fazem, né, as necessidades ali no mesmo ambiente que eles ficam uma boa parte do tempo. Então, a iluminação, a ventilação faz com que esses odores, principalmente a amônia da urina do cavalo, tenha que sair desse ambiente. Senão, isso pode ser prejudicial. Não, e isso é super crítico, né? Essa questão de limpeza, né? Sim. Tipo, eu imagino que você deve fazer várias reformas, assim, tipo, de lugares. Porque você deve ver cada coisa, né? Que tipo, putz, caramba, deixa eu denunciar o cliente antes, depois eu... Porque... Quem não tem experiência pra tratar disso é complexo, né? Porque, tipo, ventilação, extremamente importante, mesmo que não tivesse o cheiro. Tipo, pra, sei lá, correr um ar, pra dar uma ventilada. Iluminação natural, pô, extremamente importante, né? Porque, tipo, o bicho saía correndo na natureza ali, tomava sol, torando o dia inteiro, chuva, lama e tal. Então tem que simular isso. Ficar só com iluminação artificial é meio complexo. E limpeza também é super importante, né? Porque, tipo... Vai muito do manejo também, né? O manejo que a gente chama do dia a dia ali, como que é o gerenciamento daquela propriedade, daquele local. Mas... Na arquitetura, a gente tem que cada vez mais otimizar, né, todos os recursos que a gente tem da natureza. Mesmo porque a gente pega um terreno totalmente cru, às vezes com muita vegetação e tudo, e a gente faz essa construção, né, implanta esse aras lá. E a gente tem que trazer cada vez mais a natureza para dentro também do projeto, para como as pessoas estão interagindo ali com o espaço, né? Então, a gente tem que considerar, assim, todos esses pontos que são muito importantes, principalmente a ventilação e isso que é complexo, né? Por isso que eu acho que é interessante, porque, assim, quando a gente fala bastante com arquitetos aqui, designers, quando vem um projeto diferente, é uma coisa. Tipo, putz, nunca fiz uma loja tal tipo, sei lá, túmulo, nunca fiz túmulo. Só que agora quando tipo, aras, sei lá, um lugar assim que é muito específico, você tem que ter conhecimentos extremamente específicos também, porque isso vai influenciar tudo em volta, né? Tipo, você não pode simplesmente dar uma pesquisadinha, pronto, e fiz, porque é muito complexo. Você pode machucar o animal, que você falou, você pode deixar, tipo, sei lá, o animal vai ficar um ano ali e vai ficar com depressão. Tipo, não é frescura isso, tipo, acontece, meu, ponto. E as pessoas que cuidam também tem que ter um fluxo ali, certo? Limpezas. E a funcionalidade dentro de um projeto é muito importante. A gente, claro, se preocupa com a estética, né? Com os materiais que a gente vê que são importantes para colocar para os cavalos, né? Que traz essa segurança. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, o tratador, que é a pessoa que cuida do cavalo, eu tenho 30 cocheiras em um pavilhão comprido, né? Vamos imaginar. E aí eu tenho um quarto de cela, que a gente chama, onde a gente guarda todas as coisas, todos os materiais, né? Para o pessoal montar, para preparar. E também, dentro do pavilhão de cocheira, a gente tem alguns outros depósitos, enfim. Só que o tratador, ele precisa ter acesso a esses materiais, tanto a comida, né, do cavalo, quanto aos materiais de montar mesmo. E aí ele precisa ter essa facilidade. Ele vai passar ração para 30 cavalos num corredor grande, né? Enorme. Então a gente tem que pensar em toda essa funcionalidade, da onde que a gente vai colocar o quarto-cela. Se ele vai estar no meio, o depósito vai estar no meio. Ou 3 km longe. Ou longe para facilitar, entendeu? Para ele ter o mínimo trabalho possível.
Porque isso faz com que ele tenha, assim, mais disposição, né? Pra cuidar melhor dos cavalos. Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente também pensar na funcionalidade. E aí você precisa entender como que funcionam áreas, você precisa entender como que o cavalo, como é a alimentação dele, como é a rotina, né? Assim como nós dentro de casa, né? Pra arquitetura de interiores e tudo. A gente entende o nosso cliente, só que o meu cliente, ele não fala, Ele não né? fala, putz, essa é a pior parte, né? Você não consegue fazer um Mas a gente estuda ele. Você supõe algumas coisas. A gente estuda ele, a gente convive com ele e a gente vai criando, né, essa conexão. Eu acho que, assim, um dos melhores... Eu acho que uma das melhores coisas que eu tenho na minha profissão é justamente essa conexão que a gente consegue criar, esse dia a dia com o cavalo, de entender... Porque ele tem algumas formas de se comunicar, né? Que não são comuns, assim, pra nós, né? A gente tem que procurar entender um pouquinho mais. Mas é tipo bebê, né? Porque chorou, esse é o choro de mãe, esse é o choro de... algumas características, algumas coisas que eles passam pra nós e a gente consegue identificar se ele tá com dor, se ele tá desconfortável, né? Se ele tá se sentindo bem... Então... Que deve ser ruim entregar um projeto também, né? Porque você deve se apegar aos bichos, daí você vai, meu Deus, tem que... Então, é bem especial, assim. Eu sou muito feliz, muito realizada com o meu trabalho, porque cada vez mais eu quero trazer, né, qualidade de vida pra esses animais que também, às vezes, já sofreram muito, né? Com falta de conhecimento, às vezes, das pessoas que, enfim, lidam, que tratam, né? A gente precisa trazer. Nesse caso que nem você falou, às vezes o animal, ele tem uma particularidade, né? Tipo, ou às vezes ele é um animal que ele pode ser meio agressivo, ou ele pode ser mais quieto e tal. Isso tem que adaptar no projeto também? Tem. Então, um exemplo disso. Cavalo garanhão, que são os cavalos inteiros, né? Não são castrados. A gente tem que adaptar uma cocheira, não que a gente vá fechar o cavalo só porque ele é um pouco mais bravo, só porque ele é um pouco mais agitado. A gente faz ali algumas adaptações dentro do projeto, mas a gente mantém a mesma linguagem das outras cocheiras. Uma questão também, às vezes, de posicionamento. Eu não vou colocar um garanhão no meio de todo o pavilhão de cocheira. Eu vou colocar nos cantos, porque é mais fácil dele entrar e sair. Ele não precisa passar por todas as éguas. Não vai gerar Não vai gerar, exatamente, uma confusão ali. Então, principalmente o cavalo garanhão. E também tem as éguas que fazem ali a reprodução, né? Que estão com o potro no pé e tudo, que são cocheiras também um pouco maiores, que a gente tem alguns outros cuidados que a gente tem que ter. Pelo potro, né? Às vezes no nascimento e tudo. Então, são 2 casos, assim, mais específicos. Mas também, assim, que não foge tantos, né? É um pouquinho maior a cocheira. Mas é que é extremamente importante saber disso, né? Sim. Porque, tipo, da mesma forma que você vai fazer um projeto residencial, você tem que saber se, sei lá, se a mulher do casal, ela vai ter 1000 bolsas ou 1000 sapatos, você vai ter que saber se vai ter um cavalo garanhão ou se você tem uma égua com cria e tal. Porque você tem que adaptar isso, né? Você não pode, tipo, não tem espaço, vou jogar tudo junto aqui, porque não vai ficar bacana, né? Não, tipo, não vai ficar como. uma gambiarra, né? E também, assim, dentro do projeto, quando o cliente chega, né, pra nós temos um processo, né, de projeto. E eu digo, assim, que a etapa mais importante é a nossa primeira etapa, que quando você vai construir um aras do zero, né? Assim, uma propriedade maior, que é o master plan, que é o plano diretor. Eu preciso entender primeiro esse terreno, como é a topografia, como que é o sol, como que ele incide, a ventilação. E aí eu preciso distribuir todos esses equipamentos, porque não é só a cocheira. Claro que vai depender da modalidade, vai depender ali da lida, né? Que, enfim, o cliente tá... Se é para algum esporte, alguma coisa assim. Mas, em geral, a gente tem que montar um master plan. A gente tem que montar um plano para tudo isso. Porque um projeto de arquitetura equestre é um projeto grande. Então, ele também pode ser feito em etapas, né? Então, a gente primeiro vê esse terreno de forma geral, como ele funciona, como são... né, as suas condicionantes para depois implantar, não só a cocheira, mas a gente tem que ter depósito, onde vai ficar todo o feno, a ração, a serragem, né, a cama dos cavalos. Tem as pistas, às vezes uma pista de treinamento, um redondel coberto, um redondel descoberto.
andador automático. Então tem várias coisas que você precisa dentro daquele... Isso quando não tem mais a casa-sede do cliente, enfim, mais a área gourmet, mais... Depende muito, né? Mas a gente tem que colocar tudo isso dentro daquele terreno. E tem que dispor isso de uma forma com que tudo funcione, com que os animais possam ter segurança, né? E conforto. E que para que fique fácil do tratador, por exemplo, pegar um cavalo na cocheira e colocar no piquete. Sim. Ele não pode andar a propriedade inteira pra do outro lado, porque daí você acaba dificultando um pouco, sim, né? total, né? Vida de todo mundo, até no cavalo. E aí ele acaba não soltando o cavalo. O cavalo não fica solto no piquete livre, né? Então a gente faz esse primeiro planejamento, esse master plan, e aí depois a gente vai entrando em cada equipamento, né? Cada cocheira, em cada depósito. Então a gente vai estudando tipo uma minicidade ali, quase. É porque são muitos detalhes, né? Exatamente. Você tem que pensar, porque, que nem você falou, pode ser que seja um cavalo de lida ali, só pra tocar gado, sei lá. Mas vai ter o que é mais pra outro tipo de coisa que muda um pouco o formato do aras, né? E uma coisa que é importante a gente pensar no projeto também, que eu levo muito em consideração, a gente tem que se preocupar um pouco. Aqui no Brasil tem um pouquinho menos de relatos, né? Mas lá nos Estados Unidos isso foi um pouquinho mais forte, que é o incêndio, né? A gente tem que pensar também. Por isso que eu falei que é um projeto multidisciplinar. Porque a prevenção de incêndio dentro de uma estrutura dessa é muito importante. Nossa, nunca imaginei. Porque o feno, né, que a gente dá para os animais, ele entra num processo de autocombustão. Combustão instantânea ali. Exatamente. E é difícil, assim, porque começa a pegar fogo no meio do fardo. E aí demora muito para você começar a perceber que está pegando fogo. Quando foi, já foi. Quando foi, o negócio já está numa proporção muito grande. Então, a gente não armazena o feno dentro das cocheiras. Ele fica próximo, claro, para facilitar, né? Mas a gente tem que colocar um depósito específico pro feno, pra Nossa, ração. extremamente crítico isso, né? Pra cama, né? Pra serragem. Porque você pode perder muitos animais... uma facilidade grande, né? Tem norma pra isso ou não? Então, a gente não tem, assim, uma norma específica pra arquitetura equestre, pra essas instalações. É ruim isso, né? Porque, tipo, isso é uma segurança tremenda, né? A gente, claro, faz algumas coisas que no dia a dia a gente sabe, né, que... Enfim, são benéficas pra isso. Afastar, né, o depósito da cocheira, mas assim, a dificuldade é realmente na arquitetura equestre, é você ter normas, a gente usa bastante as normas assim das instalações agrícolas, sabe? Algumas coisas a gente adapta, né? Porque a dimensão é um pouco diferente e tudo. Então a gente usa como base, mas que tem uma norma para arquitetura equestre, instalações equestres, isso é muito difícil, assim, aqui no Brasil de ter. Nos Estados Unidos, até com relação à prevenção de incêndio e tudo. Já tá tudo bem alinhado. Lá já é muito mais desenvolvido. Estados Unidos assim, é o maior mercado que existe desse tipo de arquitetura, assim, ou desse tipo de Sim. De conceito? Desse conceito e de cavalos também, A gente tem lá diversas modalidades, né? Além do hipismo, do salto. Mas é bem comum, por Estados Unidos, tudo você consegue referências, materiais, todas as coisas que a gente acaba trazendo e adaptando aqui no Brasil. E então, quando a gente fala de equestre em si, a gente tá falando de cavalo. Sim. Ou cavalo e égua. Estamos falando isso. E potro. Nos potrinhos também. Mas não entra nenhum outro animal nessa jogada. Na verdade, assim, a gente também faz, né? Às vezes, quando um cliente tem uma propriedade que ele lida com gado também, né? Que faz toda essa... Junto com os cavalos, a gente também faz. Óbvio que daí a gente pesquisa e procura pros gados, né? Mas é assim, basicamente as coisas, elas estão no mesmo meio. Não sai muito disso. Mas é mais comum mesmo os cavalos. E você vê mais nesse mercado gente que tem cavalo pra esporte ou não?
Olha, É que agora é bem mesclado, né? tá bem depende um pouco da região, sabe? Tem algumas regiões do Brasil que vai um pouco mais pro cavalo de lida, mas a gente vê que é bem predominante, assim, o cavalo de esporte. Mas não de corrida, daí? Não só da corrida. Hipismo, assim. O eu nem sei a hipismo diferença. tem... Hipismo é o que pula... É o salto, isso. Tá. Daí tem as corridas, né? Tem cavalos de laço, de rédeas... Enfim, várias modalidades e várias raças. Manga larga, machador, quarto de milha, PSI, que é o cavalo de corrida. Preferida? Uma raça preferida? Eu gosto muito do brasileiro de hipismo porque é o cavalo de salto que eu sempre, né, tive, enfim, contato. Mas agora eu tô tendo mais contato também lá pelo escritório, estar no Jockey Club com os cavalos de corrida. Mas, assim, são todos incríveis. São todos cavalos lindos. Exatamente. Não, e cavalo é um bicho tão legal, porque, tipo... Eu até fiquei... não sabia que a galera achava que cavalo era um bicho agressivo. Tem algumas pessoas que têm um pouco de medo, assim, de receio, né? Porque ele tem uns dentão, é só você ter medo. E o coice deve doer um pouco. Mas, não sei, ele parece tão tranquilo e tal. Sim, eles são bem sociáveis, né? Se tornaram, assim, com o tempo, com a domesticação. Cavalos muito sociáveis. E cavalo é um bicho que eu tenho muita dó, porque ele foi muito maltratado com o tempo, né? Então, tipo, a galera usava muito pra, sei lá... carregar lixo, sei lá, carroça, né, ou tudo. em circo, essas coisas. Putz, eu não consigo ver nenhum animal sofrendo, zero. Por isso que eu estudei pra trazer, né, um ambiente muito melhor pra eles, pra que eles possam ficar mais confortáveis e cada vez mais, né, levar isso pra mais pessoas, pra mais proprietários, pra que as pessoas entendam como que a gente tem que tratar, né? Como que a gente tem que lidar com eles durante o dia a dia e como a arquitetura influencia nisso, né? Ah, sim, total. Muito. E é que eu lembro que teve uma época em Curitiba, eu posso estar enganado, se alguém que tá assistindo aí lembra e puder confirmar nos comentários, mas teve uma época que eu acho que a prefeitura tava incentivando a galera denunciar quando visse algum cavalo, porque existia muito, tipo... Ninguém sabia de quem era o cavalo, mas ele tava num terreno baldio, amarrado com uma cordinha qualquer no pescoço e pastando. Parecia que tava tudo certo. Só que, tipo, não tá, né? Sei lá, você não sabe se o cavalo tá tomando as vacinas, sei lá, que tem que tomar, se tá tendo um cuidado, se tá tudo certo com a saúde dele, ou o que eles estão fazendo com o cavalo. Porque você via, nossa, o cavalo magrinho, assim, tipo... Infelizmente isso acontece, né? E tal, porque o cavalo é um dos animais que eu acho que você consegue perceber a afeição dele, se ele tá... triste, assim, né? Com certeza. Tem uns cachorros que são uns vagabundos, né? Você olha e você sabe que eles estão tristes. Mas, tipo, cavalo, você olha e você sabe se ele tá, tipo, ok, está bem, ou se tá, tipo, meio mal e tal. A expressão deles é muito... Eles são muito expressivos, né? O cavalo é muito expressivo. Com a orelha, você consegue ver quando o cavalo tá com a orelha pra trás, ele realmente... Ou que ele vai morder. Então, você consegue ler um pouco dessas reações que ele vai ter daqui a um pouco, daqui a um tempo, né? Então, a gente precisa estar bem atento, assim, a esses sinais para que perceba, né? Para que a gente perceba se ele realmente tá confortável ali, se não tá... E o que a gente pode fazer para melhorar aquela situação, né? E eu tenho umas opiniões, talvez sejam um pouco polêmicas, de cavalos. É que eu tenho muita dó de cavalo. Então, por exemplo... eu não sei se eu concordo muito com um policial usando cavalo. Eu morro de dó, porque, tipo, eu moro aqui perto. Daí tem o Couto Pereira, daí vai ter um jogo. E daí, tipo, né? Daí tem a cavalaria, daí, tipo, putz, se der uma briga, eles vão acertar o cavalo. Coitado do cavalo. Eles são treinados, assim, pra isso, né? Eles têm um treinamento dentro da cavalaria que eles já estão um pouco acostumados com isso. Mas não que seja uma coisa natural do cavalo. Não é natural do cavalo... isso, né? Mas é o processo que a gente, enfim, coloca as coisas, né? Coloca o cavalo diante dessas situações aí. Tanto, né, da carroça, enfim, coisas que não são tão benéficas pra eles. Mas eles, pelo menos, têm um treinamento. Eles são muito bem cuidados. Isso eu acredito. Muito bem tratados, eles de suplementação. Que cortar os dentes deles pra ficar bem afiado, assim, pra quem tivesse perto chegar pra morder, né? É porque o que eu tenho dó nesse sentido, assim, tipo, eu entendo que o cavalo, ele é primeiro um bicho muito forte e tudo. Mas sei lá, deu uma confusão e alguém acertou uma garrafada no cavalo. Mas, nossa, eu ficaria maluco se isso acontecesse. Porque, tipo...
coitado do bicho, né? Tipo, ele já tá servindo ali como transporte e tal, mas ele não tem nada a ver com o rolê. Tipo, se tá tendo briga de torcida ou não verdade. e tal. É que também isso intimida um pouco, né? Pelo cavalo ser um animal muito grande, por ter esse porte. Isso também intimida um pouco as pessoas. Muitas pessoas, às vezes, têm medo e acham que o cavalo é agressivo. Justamente nesse por sentido, isso, assim, né? nesse sentido, né? De ser um animal forte, de realmente um coice, Machuca muito, ali. Pode. E o legal, mas o legal disso é que, nem você falou, eles são muito bem cuidados, né? E isso dá uma tranquilidade muito bacana, porque é muito difícil... vamos supor, o policial que tá sentado em cima do cavalo, ele, vai pegar um apreço absurdo, né? Tipo, é o cavalo dele? Sim, pronto. Com certeza. Então ele vai cuidar da melhor forma possível. E, tipo, eu acho que as leis, elas foram estão cada vez mais evoluindo, que qualquer mínimo maltrato visível, dá uma punição, pelo menos uma punição. Severo, né? Então isso já é muito bom, né? Porque garante que eles vão ter uma vida bacana, que eles vão ter o conforto e tal. E a gente tem hoje, assim, infravermelho, os cavalos fazem fisioterapia, fazem quiropraxia, fazem acupuntura. Sério? Sim, os cavalos de esporte, que tem, né, essa alta performance, tem todos esses cuidados, alongamento. Mas ele tem que ter tudo, né? Porque, um atleta, né? É tratado como um atleta. Então tem diversas coisas que a gente até... Um lugar específico para fazer o infravermelho, né? A gente coloca ali. Então, tem várias coisas muito interessantes que a gente, dentro da arquitetura, também adapta para esse bem-estar. Não só na cocheira em si, né? Dentro do espaço que ele tá. Claro que é o principal, porque ele passa uma boa parte do tempo ali, né? Mas é importante todas as outras instalações dentro do Aras estarem muito bem preparadas para que ele possa não se machucar, né? E tudo. Então, e até, tipo... Que nem você falou, que é um projeto bem específico. Sim. E tudo tem que ser adaptado. Porque, por exemplo, o transporte deles tem que ser muito bem feito. Tem que ter um caminho pra trazer um caminhão com eles e tal. E também, assim, a gente pensa em toda a logística dentro do projeto, né? Às vezes, quando a gente tem um terreno grande e a gente consegue separar a área mais social de uma área mais de serviço, a gente consegue fazer 2 entradas separadas, porque... Um caminhão que leva feno, pilhas, né? Fardos e fardos de feno e serragem, toda essa suplementação para eles, até o depósito, você tem que ter toda essa logística. Vai vir um caminhão, e tá vindo cavalo, e tá passando carro, e gente... E é tudo grande, né? Exatamente. A proporção é realmente muito maior. Então, a gente também pensa em todos esses fluxos dentro do projeto, para que isso não seja um conflito, né? Para que não ocorra acidente, de tá vindo um caminhão, o cavalo se assustar, enfim. Então, ou não pensar nisso, tem que parar 3 km antes, porque exatamente, daí não consegue descarregar, às vezes. Imagina, vai descarregar lá tantos fardos de feno, o cara não vai... Ele tem que descarregar na porta do depósito. Você tem que colocar uma via que seja compatível para que o caminhão chegue até lá, para que ele faça a manobra, inclusive. Claro que alguns terrenos, às vezes a gente não consegue fazer uma área de manobra muito grande, mas a gente faz ali algumas adaptações, ou traz esse depósito mais próximo da entrada e tudo. Se você não tem essa área, né, porque nem todos são grandes para isso, mas você precisa pensar em tudo, é uma logística. Por isso que tem que entender como funciona. Não, porque é um projeto residencial, um tudo, projeto né? comercial, um projeto industrial, é tudo. É tudo dentro de uma parte só. E você, tipo, quando você vai fazer... Já chegou a vir algum cliente pra avaliar se é possível colocar o Aras? Sim. Porque deve ter algumas limitações. Você não vai poder pegar... tem um terreno... Sim. A gente até tem um serviço que é a consultoria de terreno. Então, o cliente quer construir um Aras. Só que ele não sabe se tudo que ele quer vai caber dentro daquele terreno. E se aquele terreno, às vezes, tem uma área de preservação, se tem ali um rio que a gente tem que dar uma distância, tem uma nascente. Então, antes de comprar o terreno, o cliente pode contratar esse serviço. Eu faço análise de alguns terrenos que e juntos... É fundamental, na verdade, né? E juntos a gente... ver qual é a melhor opção pro que ele quer, né? Pro tanto de coisas que ele quer colocar lá dentro. Porque, às vezes, tem... muitas coisas que você quer colocar lá dentro, mas você não consegue, né? O terreno não permite. Tem muita limitação, às vezes. Né?
Então, assim, não tanto a questão da topografia a gente consegue trabalhar. É isso que eu ia perguntar. A topografia influencia? Porque eu imagino... Sim. Eu já ouvi falar, assim, tem algumas lendas, sei lá, algumas coisas, por exemplo, cavalo que deita tá doente. Um negócio assim, não é? Então, ó, pessoal, vocês perguntarem. Eu já vou falar da parte de deitar do cavalo. Ah, é? Mas a topografia, claro que, assim, terrenos... muito inclinados. É, um negócio assim, sei lá. Também na verdade, vai encarecer pro cliente, porque a movimentação de terra vai ser muito maior. Uhum. Então, a primeira coisa que eu vejo é realmente a topografia, porque eu não quero que o meu cliente fique gastando tanto com movimentação de terra. Eu prefiro que ele invista em fazer uma cocheira ideal para os cavalos, né? Então, a topografia, ela é importante, sim, né? Mas não precisa ser um terreno totalmente plano, assim. Porque é legal a gente trabalhar com esses níveis. É legal a gente colocar, por exemplo, o que a gente puder das áreas de pistas de treinamento, que são áreas muito grandes. Às vezes uma pista de, enfim, 40 por 60. Pistas maiores, né? Que são áreas... que, imagina, a movimentação de terra muito grande. Então, a gente coloca em áreas mais altas ou mais planas. Vai depender muito ali do que a gente vai decidir do master plan, como as coisas vão se encaixar, né? Então, é importante, sim, a topografia, mas a gente olha também toda essa questão de vegetação, cursos d'água, a ventilação, né? Os ventos ali, a iluminação, como que o sol incide. Aí, a gente faz toda essa análise. E aí entrega para o cliente ali qual é a melhor opção é essa, para que você possa construir. Faz um dimensionamento muito básico, assim, das cocheiras. Quantas cocheiras? Eu quero 30, eu quero 10. Os depósitos, as coisas que precisam ter complementares. Então, vai caber ou não vai caber, entendeu? Então, a gente consegue fazer essa análise que é super importante pro próximo passo, que daí é fazer o projeto, né? Não, eu imagino, porque eu perguntei até de topografia, porque às vezes você vai viajar, sei lá, na estrada, e você vê, tipo, uma montanha, literalmente uma montanha, um negócio quase reto, uma parede, e um monte de cavalo lá. Sim. Isso não prejudica, tipo... Na verdade, vamos supor, né, colocar aqui, os piquetes... que são as áreas onde os cavalos ficam soltos, eles não podem ser tão inclinados assim. Primeiro que o cavalo, quando ele solto no piquete, né? Você solta ele corre. Então, já, né, pode ter ali um acidente, alguma coisa assim. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? A gente não pode também colocar lá numa área muito inclinada. Então, a gente, claro, procura por terrenos um pouco... a topografia um pouco melhor, mas a gente consegue trabalhar com os níveis, e é importante também, né? Até às vezes pelo acúmulo de água. Eu não vou colocar uma cocheira no nível mais baixo, onde toda a água do terreno, todo o escoamento vai pra lá. Entendeu? A gente pensa nisso também. Pra fazer sentido, né? Sim. Porque senão o projeto vai ficar não funcional, vai ficar bonito, não fica funcional. Você falou que ia falar do cavalo... de deitar, né? Então, as pessoas têm, assim, um pouco de... Vamos se dizer... Como que eu posso falar? Não entendem muito bem essa questão do cavalo deitar ou não, né? O cavalo, ele, assim como nós, tem alguns estágios do sono. E o cavalo, ele deita... Ele se sente confortável para deitar... numa fase mais profunda do sono, onde ele realmente descansa. Então, ele dorme, ele tem um sono muito leve, que ele dorme em pé. Ele tem um sistema no corpo que meio que trava as patas, para que ele não, não caia. Mas é um sono muito leve, é um cochilinho, assim, vamos dizer. E daí, depois, ele já deita, né? As duas outras fases mais profundas, assim, do sono. A intermediária é a mais profunda. Quando ele ainda deita, mas ele não deita completamente com a cabeça, não encosta. E deita todo esticadão, né? Então, ele fica só... Às vezes, no meu Instagram, eu coloco lá nos stories. Os cavalos estão deitados na hora do almoço, assim. Então, eles dão uma descansadinha. E aí, eles se sentem confortáveis para deitar. Mas o sono mesmo, o sono mais profundo... O cavalo tem ali, em média, de 3 a 4 horas só de descanso. Porque ele passa muito tempo comendo na natureza, né? E ele tem que estar sempre atento. Então, por isso que o cavalo não deita tanto. Porque ele precisa estar sempre atento. Vem uma presa, ele tem que perdeu. sair correndo, tem que fugir, entendeu?
Então, claro que agora eles tendem a deitar um pouco mais por estarem num ambiente controlado. Deitam, assim, tipo, tem cavalos desmaiam. que, deitam mesmo, assim, claro que às vezes no dia a dia você não vê. Eu já vi, porque a gente tá ali todo dia, né? Eu acho que isso é tão difícil de ver, assim, porque, tipo, eu nunca vi um cavalo, se não fosse na TV, deitado, largado, assim, tipo, vou dar uns 5 minutos. Ele tem que se sentir confortável pra isso, seguro pra isso, né? Então, por isso que a gente tem que... Todas aquelas coisas que eu falei de ter comunicação, dele se sentir bem, porque ele tá ali num bando, numa manada. Alguns deitam, outros ficam ali mais em alerta. Então, tem esses estágios, né, separados e fases de sono, pra que, enquanto um tá cuidando, tá descansando. Então, ele faz isso dentro da cocheira quando ele se sente mais e até porque o cavalo, você não pode só chegar pra ele e falar assim, não, pode ficar tranquilo aí, tá de boa. Tipo, não entende, né? Ok, tá, dá um relincho de ok, deita e dorme. Não, é um animal que, tipo, ele não vai entender, assim, né? Tipo... É um processo, Com certeza. Tipo, se sentindo confortável, ele fica tranquilo. E a gente consegue ver que eles estão realmente confortáveis naquele lugar, né? Naquele espaço, naquele ambiente. Então, é bem legal, assim, acompanhar. Mas, Tati, muito obrigado. Eu até não falei o teu nome completo, mas eu quero falar Tatiane Toné, né? Isso. Mas muito obrigado por ter vindo aí bater um papo com a gente. Eu acho que resolveu todas as minhas dúvidas, inclusive a do cavalo deitado. Que isso acho que era o ponto que eu mais tinha dúvida. Legal. Mas eu desejo muito sucesso na tua trajetória. Eu espero que logo a gente veja muitos aras aí, certeza. Muita gente cuidando. Vocês vão ver, me acompanhem lá. Sigam lá no Instagram, que a gente tá postando durante o dia também. Eu posto bastante coisa, várias informações sobre, bem legal. Show, pessoal. Muito obrigada. Obrigado aí quem acompanhou a gente até o final do episódio. Não esquecendo de seguir a Tati no Instagram também, porque o conteúdo dela é bem diferente do convencional e é muito interessante, porque não existe tanto disso. Existe tanto disso aqui? Não existe tanto disso aqui. Não. Então é um mercado que, tipo, tá em ascensão e ela é super especialista nisso. Sim. Quando vocês começarem a consumir mais o conteúdo dela, vocês vão ver que ela sabe o que tá falando. Então, obrigado quem acompanhou a gente até o final. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.